O Spotify está lançando uma ferramenta para clonar voz de podcasters e traduzir para outros idiomas. Então, olha só que legal. Em parceria com a OpenAI, o Spotify vai permitir, então, que podcasters repliquem as suas vozes para criar automaticamente versões dos seus programas em idiomas, né, estrangeiros, que não o seu. Então, o Spotify fez parceria com vários podcasters para traduzir os episódios para espanhol e francês, nessa primeiro momento, né, já utilizando essa nova ferramenta, né, e planeja lançar episódios já em alemão nas próximas semanas. E o core disso tudo aí, né, do recurso de tradução é a ferramenta de transcrição de voz Whisper, né, lá da OpenAI também, que pode transcrever a fala em inglês. Esse Whisper não tá disponível ainda, né? Queria ter testado ali, mas ainda, pelo que eu entendi, é só com podcasters aí e tudo mais. Queria ter testado, mas não consegui. Vamos lá para a matéria lá. Isso aí traz tudo. Eu vejo muitas coisas culminando, assim, de novo, pensando no lado otimista e útil das coisas, né? A gente já viu e falamos aqui na Brasil Test, inclusive, uma parte meio experimental que o pessoal tinha feito, que era de fazer um lip sync dos lábios dos atores de um filme com a dublagem. Então, uma cena que tinha sido gravada em inglês, a pessoa falando inglês, quando tu assistia ela dublada em espanhol, por exemplo, os lábios da pessoa mexiam para fazer o sync com o espanhol, né? Então, a gente já tinha visto uma coisa, então ele re-renderizava a mesma cena do filme, né, com os lábios ajustados para aquele outro idioma. Agora a gente está vendo aqui uma outra camada, que é pegar o que tu falou de fato, traduzir e botar a tua voz falando aquilo ali no outro idioma. Então tu tá dando um bypass no dublador, digamos assim, né? E claro, aqui focado em podcasts, até porque esse é o maior interesse ali do Spotify, né? Mas acho que é útil em termos de vou expandir o meu mercado, vou expandir meu alcance, né? Por enquanto ele tá só focado em inglês mesmo, pelo que eu entendi, né? De inglês para outros idiomas ali. Mas com certeza é ainda meio experimental, mas com muito potencial aí para trazer algumas coisas úteis para o pessoal poder expandir aí material, fazer alcançar aí algum público que hoje, de repente, as pessoas não conseguem atingir com seus podcasts. Tem, de novo, né? Tem sempre alguns lados, né? Não é nem só dois lados, né? Sim, abre grandes possibilidades, de repente, para, sei lá, criador de conteúdo aí que vai poder expandir para outros mercados. Acho que essa é uma possibilidade interessante. Tecnicamente, né? Esquecendo todo o resto, tecnicamente eu acho legal, acho que é um desafio interessante aí e de fato útil, né? Que a gente vê uma aplicação assim, né? Aí, claro, tem outras coisas até gostaria de falar que agora que a gente está gravando dia 28/9, essa semana saiu lá a greve, né, dos roteiristas que estava rolando lá em Hollywood, chegaram num acordo e uma das demandas era justamente, né, o uso de inteligência artificial, não só para voz, para outras coisas também, né? Então, eles chegaram num acordo entre alguns dos pilares que eles tinham, um deles era esse, né, sobre o uso de inteligência artificial. Então, se a gente olhar por esta perspectiva, também é complicado, né? Tu tem ali, por exemplo, o caso da Netflix, que é o que está mais na cara, assim, né, de atores, atrizes lá, que a série está na Netflix e eles não ganham royalty de nada. Então é bem absurdo pensar nisso, né? O Aaron Paul lá do Breaking Bad, que estava lá justamente participando, né, da greve, deu entrevista falando sobre isso e não sei se alguém não concorda com isso, sabe? Mas ele falou, eu acho insano o fato de Breaking Bad ser o que é, a série tá lá, tá todo mundo vendo, continua vendo, está na Netflix e eu não recebo nada por isso. Né? É meio absurdo. Né? Então já desviei um pouco o assunto, mas para conectar com isso aqui, né? Que é o lance de, a gente sabe que isso aqui também já está sendo usado, né? O Felipe comentou, já está sendo usado aí por Hollywood, enfim, pela indústria aí do cinema, séries e tudo mais. Né? Então também tem esse lado aqui, né? Que bom que lá já estão antevendo isso, né? Estão tentando se proteger com essa parte desse uso, né? Esqueci o nome do cara agora, um dublador brasileiro aqui que é super famoso, que é o dublador do Goku, dublador de vários personagens aí clássicos. E ele podia ter linkado aqui, ele fala sobre isso, né? Porque ele tem uma empresa de dublagem no Brasil. Né? E então ele fala bastante sobre, né? Ele já vem falando há um tempo sobre o uso de inteligência artificial, já tinha falado sobre outras soluções que fazem exatamente isso que o Spotify tá trazendo aqui, né? E do impacto que isso gera, de fato, né? Então ele até traz algum ponto assim de tipo, pô, tem que dubladores que são atores, né, também tem que
embarcar de alguma maneira, tentar entender como é que é, e também a indústria tem que conseguir se adaptar, mas, né, também olhando aí para o trabalho de atores e atrizes. Sim, até porque tem todo um tempero também, né? Tu lembra o caso lá do Luciano Huck com dublando, acho que era o Enrolados que ele dublou, né? Ou foi a Peach no Mortal Kombat. Então quando o pessoal pega alguém que não é da área, não é um dublador profissional, uma pessoa que é dubladora profissional, não é a mesma coisa, né? Então aqui a gente tá falando realmente de uma ferramenta para tentar viabilizar isso aqui. Eu não sei como profissional isso vai conseguir levar, né? O nível que vai, né? Mas ainda acho que é difícil não precisar mais de dubladores. Mas provavelmente, tipo, aquele que não conseguiria pagar para ter uma dublagem, vai conseguir ter. Eu acho isso interessante, em especial para ferramentas como, por exemplo, legendar, né? Legendar automaticamente, fazer cortes automáticos. Então, tem muita coisa que acaba, que tem potencial para ser útil, e em especial para quem é menor. Talvez para quem é pequeno, seja mais útil, né? Sim, verdade. Botei na tela, é o Wendel Bezerra mesmo, o Rafa lembrou aqui. Esse aqui é o dublador do Goku e de vários outros personagens. Bob Esponja, pô, o Bob Esponja. Bom, tem uma catada aí, o canal dele é o Wendel Bezerra, para quem quiser ver lá, ele fala bastante sobre este tema, né? Vamos dar uma olhada nesse videozinho aqui, eu até não vi, que tem a tradução, então, de um episódio do Friedman's Show. Imagina, então, que seja um episódio, um podcast em inglês. La versión original de este episodio fue grabada en inglés. Las traducciones de voz se generan de forma artificial. La siguiente es una conversación con Yuval Noah Harari, historiador, filósofo y autor de varios libros muy aclamados y altamente influyentes, incluidos Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. También es un crítico abierto de Benjamin Netanyahu y del actual gobierno de derecha en Israel. Entonces, aunque gran parte de esta conversación es sobre la historia y el futuro de la civilización humana, también discutimos. O áudio tá muito bom. O vídeo dá para ver que ele tá falando em outro idioma, né? Em inglês, então. Né? Queria ver o original. Não, eu achei interessante, realmente, aquilo que eu tinha comentado no início, né? O lip sync e tudo mais, provavelmente é alguma coisa que vai se unir em breve, né? Vão fazer esse merge das duas coisas, né? Pro Spotify isso até não é tão interessante. O foco deles é mais podcast mesmo. Mas eu sei que, né, vai acabar. Cada um deles agrega um pouco para a tecnologia, né? Eu fiquei curioso sobre as pessoas que estão entrevistadas. Porque pelo que comenta ali, a pessoa que apresenta o podcast treina a inteligência artificial com a sua voz, algumas expressões e tudo mais. Deve dedicar alguns minutos, pelo menos, ali para isso. Quem está sendo entrevistado, será que precisa também? Não entendi essa parte, não ficou muito clara. Né? Que eu acho que nesse caso aqui essa parte inicial aqui, exemplo, né? Mesmo. E é só a voz dele, né? Porque, de fato, teria que treinar com a voz no caso aqui, ele entrevistou o Yuval, teria que ter o mesmo trabalho, né? Treinar a voz do entrevistado. Mas eu acho que tem, se eu avançar o vídeo mais pro final, acho que aparece. Aparece ele. Se eu não me engano, aparece. Bom, mas como é uma parada que eles estão fazendo em parceria com os youtubers, os podcasts. La versión original de este episodio. Então talvez eles tenham feito treinamentos. En los humanos y otros animales. La inteligencia y la conciencia van juntas, van de la mano, o por eso las confundimos. Resolvemos problemas, alcanzamos metas, teniendo sentimientos. Pero otros tipos de inteligencia, ciertamente en las computadoras ya son muy inteligentes y hasta donde sabemos tienen cero conciencia. Para mim aqui tá tudo preto. Não sei se na live tá funcionando, mas para mim foi tudo uma tela preta. Que estranho. Mas o áudio saiu. O áudio saiu. Mas então, de alguma forma ele consegue fazer isso, né? Mas deve ser treinamento também, né? Pode ser que ele treine com o próprio áudio do podcast. Escuta o áudio da pessoa que é convidada, talvez tu diga para ele, esse pedaço aqui é essa outra pessoa falando. Daí ele escuta e não sei, pode ser algo assim.